Muito boa noite, com muita alegria, nos encontramos em mais um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estudo do Evangelho do nosso querido Prozebem. Todos nós, deste grupo, nos encontramos estudando o Evangelho de Lucas e hoje, dando prosseguimento ao capítulo de número 4, iremos, através da Bíblia de Almeida, fazermos a leitura da perícope que vai nortear a nossa apresentação. Jesus expulsa demônios. Capítulo de número 4, inicia no versículo de número 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em voz alta, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Esta passagem, meus irmãos, para nós da doutrina espírita, ela é uma excelente oportunidade em nível de esclarecimento daquilo que a doutrina nos apresenta como fenômenos mediúnicos. Portanto, o entendimento que nós teremos e que iremos apresentar, fundamentado na doutrina, ela nos leva praticamente a uma anulação do que até os dias de hoje vem tentando explicar. E o que não se explica vem colocando como sobrenatural. E aí muitos ficamos até hoje a imaginarmos, né, que Jesus operou esses milagres à luz de sua capacidade, assim acreditamos, mas perfeitamente explicável à luz da ciência. No estudo anterior, e para começarmos a analisar, e já dando ênfase quando Lucas diz que Jesus ensinava e ensinava com autoridade, eu me reporto aqui, ainda no capítulo 4, voltando um pouquinho atrás, ao versículo de número 18, que já foi motivo do nosso estudo recente. De onde vem essa autoridade de Jesus e qual era o propósito dos ensinamentos de Jesus? O Espírito do Senhor, quando ele abriu o livro do profeta Isaías, de forma aleatória, mas sabemos, aleatória, mas precisa para aquele momento, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, ensinando aos pobres, aos que estavam não só pobres da matéria, desprovidos de bens materiais, mas pobres de espíritos também. Os sofredores, de um modo geral, por qualquer que seja a sua causa, causa física ou causas espirituais. Enviou-me para curar os quebrantados do coração,
para pregar a liberdade aos cativos. Nós temos um exemplo de um cativo do espírito. Conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que há uma sequência lógica dos fatos que vão ocorrendo. E Jesus ensinava, e Jesus até hoje nos ensina, porque nós estamos aqui reunidos na noite de hoje, aprimorando esses ensinamentos. Ensinamentos que já permitem a todos nós compreendermos que o amar a Deus, o amar o próximo, não fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizesse a cada um de nós, a busca da perfeição, o entendimento e a certeza da vida futura, tudo isso fazendo com que os ensinamentos do Cristo que foram colocados em inúmeros ensinamentos, em inúmeras oportunidades. Talvez seja fácil enumerar ou citar esses ensinamentos que acabei de dizer e pronunciar aqui para os irmãos que nos escutam. Mas esta autoridade, como foi bem dito aqui, vem daquele que está com o Espírito Santo o tempo todo, assistido, capacitado e plenamente identificado pelos que escutam. Não só pela firmeza e altivez das colocações em suas palavras, mas, acima de tudo, como espíritas, sabemos que ao entorno dali irradia uma energia que prende, que cativa. Aí eis a autoridade. E como espíritas, sabemos que se o mundo físico presente reconhece essas características, imagine o mundo extrafísico dos espíritos. E seguindo o estudo dessa perícope, percebemos que ali Jesus é interpelado por uma voz que diz que o conhece e sabe qual o propósito do Mestre. E para todos nós, temos a certeza que o Mestre também o conhece muito mais. Conhece o propósito, conhece a história e conhece as necessidades de todos. E eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Os textos evangélicos tratam os irmãos, né, os obsessores ou os espíritos não esclarecidos, como nós vamos ver daqui a pouco, numa análise um pouquinho mais profunda, como imundos. Tenho certeza que o mestre não iria utilizar esse adjetivo de imundo, porque o amor permeia o seu coração de quem compreende e de quem entende as deficiências de todos os seus irmãos. Mas é preciso começarmos a compreender quem são esses demônios. A doutrina espírita se posiciona claramente. Mas a obra que eu li agora, ela é uma obra que é utilizada, uma ferramenta que é utilizada por diversas doutrinas cristãs. Para o católico, no passado, o demônio tinha nome, tinha denominação, tinha liderança. Chegaram até a afirmar que o demônio era um ser que fora originado com o firme propósito da prática do mal. E em contraponto, um Deus único aparece para a prática do bem. Isso há um contrassenso. E esse Deus do mal, então? Esse Deus do mal, que tinha o nome, a denominação de Satã. E digo isso porque a obra espírita, O Céu e o Inferno, ele conta um pouco dessa história. Não se aprofunda na teologia, mas nos esclarece
coisas que hoje nós não concebemos mais. Esse Deus do mal, supostamente, surgiu paralelamente ao Deus de amor, que nós aceitamos como verdade. Se ele vem depois, ele é criatura desse Deus de amor, que então nos levaria a não aceitar que o Deus de amor pudesse fazer um ser, ou gerar um ser, ou propiciar a origem de um ser, com a prática, para a prática do mal, para que este mal venha a ser apresentado e sirva de ensinamento corretivo para os seus filhos amados, que somos nós, é incoerente. E esta igreja percebeu que era incoerente e insustentável. E então, mas tem que dar uma lógica. Então, vem-se com a ideia dos anjos, filhos de Deus, que foram originados para a prática do bem e, desta forma, já criados no plano celestial, estariam a ajudar. Só que alguns desses anjos se rebelaram contra, ou seja, a criatura se rebela contra o Criador, se insubordinando, não aceitando tudo aquilo que lhe é devido. E liderado e denominado por um Lucifer. Isso é o histórico da igreja. Mas nós espíritas, a partir do momento que nos é apresentado o mundo dos espíritos, a partir do momento que a justiça de Deus, através da lei de causa e efeito, nos é apresentado, a partir do momento que o processo reencarnatório nos é também apresentado como algo necessário no burilamento e no aperfeiçoamento evolutivo, cai por terra essas ideias. Portanto, para nós espíritas, demônio, Satã, o cão, como eu, às vezes, quando eu era criança, desculpe a força e a entonação, quando eu era criança, muitas das vezes no interior denominava, esse está com um cão, mas a gente percebia que não tinha. Ou seja, qualquer que seja essa denominação, perante o amor de Deus, o amor que nos permite a nossa evolução em origem, tem que se dar uma oportunidade. Portanto, o imundo não é esse imundo. O imundo é aquele que não é puro, é impuro. É aquele que precisa ser trabalhado. É aquele que precisa da misericórdia, que precisa da compaixão, que precisa do entendimento daqueles que já conseguem enxergar e aceitar as verdades que o Mestre nos disse e que o Espiritismo, a doutrina, vem nos aperfeiçoar em torno dela. Portanto, identificando que esses demônios são espíritos que insistem ou resistem em não identificar a prática do bem como algo necessário, algo benéfico, se compraz, se satisfazem através do mal. Mas terão, todos eles, como o próprio Cristo nos ensinou, que nenhuma ovelha ficará perdida e todos um dia irão enxergar a luz do esclarecimento. E a doutrina nos ensina, através de estudos mais aprofundados, a destinação de todos os espíritos, de todos, em níveis evolutivos. Portanto, esta voz que indagou o Mestre era uma voz de um espírito não esclarecido, que tinha seus interesses contrariados, ou saberia que teria seus interesses contrariados diante da luz que se aproximava. E ele indagou. E aí, para aqueles outros que ouviam, pensavam até que era a voz, ou era o próprio irmão, que estava sob efeito de um espírito impuro, que para nós temos uma denominação. A obra A Gênese, o livro dos médios,
se posiciona e nos esclarece perfeitamente à luz de uma temática que, por demais, é trabalhada dentro das casas espíritas, que são os processos obsessivos. Que vai desde uma simples influência, muitas das vezes uma influência imperceptível. Me permita dizer que eu gostaria e acredito que agora eu estou sobre uma influência, mas uma influência boa, porque assim nós pedimos e assim acreditamos, porque a espiritualidade sabe das nossas necessidades, mas também sabe das nossas deficiências. E é através das nossas deficiências que são portas de entradas, porque as nossas deficiências são as questões morais imperfeitas que ainda permeia dentro dos nossos corações, que está sendo trabalhado, graças a Deus. Portanto, o que aconteceu naquela passagem nada mais é para nós espíritas um irmão que estava sendo obsidiado em um alto nível de influência espiritual, caracterizado pela subjugação e por nós devidamente esclarecido. Quem era esse espírito que estava a subjugar aquele pobre infeliz? E denominamos pobre infeliz porque temos a penúria. Porém, sabemos que aquele pobre infeliz é um espírito reencarnante, e quem foi aquele pobre infeliz que estava sendo molestado agora? Talvez tenha feito muito mais mal do que esse outro que está a lhe cobrar, que não está tendo a devida paciência de esperar que a justiça divina opere, processe. É falta de informação, é falta de conhecimento que o mestre tinha. Mas o mestre julgou que naquele momento, para mostrar a todos como forma de ensinamento, que aquele irmão que estava subjugado era merecedor de ter essa subjugação cessada, em alívio. E determinou que aquele que estava a lhe oprimir, de uma forma tão intensa, que utilizava do seu corpo físico para demonstrar toda a sua capacidade de inteligência, porque ele demonstrou que sabia quem era o Jesus, o Nazareno. E a doutrina espírita, queridos irmãos, nos explica isso. Mas é preciso buscarmos o conhecimento. E aproveito a oportunidade para convidá-los a ir à casa espírita. Aproveito para aqueles que tenham no seu círculo familiar, no seu círculo de conhecimento, irmãos com comportamentos que muitas das vezes a medicina, através da psiquiatria, das terapias, não tem ajudado, poderá, não afirmo que seja na sua totalidade, problemas de espíritos que estejam, de irmãos que estejam sofrendo influências. Porque, como eu bem disse, influências o tempo todo nos envolvem, boas ou ruins. Vai depender de cada um de nós, da nossa qualidade do pensar, do falar e do agir. Portanto, esse estudo da noite de hoje nos convida para entendermos a capacidade, o quanto Cristo se esforçou em deixar os seus ensinamentos, e até hoje estamos estudando. Do quanto o Cristo mostrou da sua autoridade. Inúmeras passagens nós vamos ter a oportunidade, como já vimos em João, estamos vendo agora em Lucas, inúmeras passagens onde o mestre teve a oportunidade de realizar as curas espirituais, mostrando claramente a existência de um corpo espiritual, que para nós espíritas já tem denominação, que para nós espíritas já está mais do que esclarecido, que a ciência, graças a Deus, está se aprofundando e se aproximando cada vez mais, para que isso se torne algo aceitável como uma verdade. E termino a minha participação dizendo que
é importante para nós que já estamos nessa caminhada espírita haver um esforço para desmistificar algumas coisas. Primeiro, para não estarmos vendo em comportamentos inadequados de algumas pessoas que fazem parte do nosso convívio, qualquer que seja o grau de envolvimento. Para não ficarmos vendo processos obsessivos em todos. Muitas das vezes é uma má formação moral decorrente de uma formação familiar inadequada, enfim, uma formação intelectual incompleta. É preciso que, de forma séria, com convicção, possamos todos nós espíritas direcionarmos irmãos, primeiramente para o estudo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Esse conhecimento. Através do estudo, seremos convidados a aprimorarmos, a nos aprofundarmos. E tenho certeza que o tema discorrido na noite de hoje, quando mostra um irmão em um alto grau de processo de influência espiritual, subjugado nas mesas mediúnicas, os trabalhadores, os irmãos que necessitam também de servir, estarão lá atuando conforme os aspectos doutrinários mais adequados. Desejo a todos uma boa noite, muito obrigado e até um próximo encontro. Fiquemos com Deus.